Hoje nós vamos falar de um assunto maravilhoso, que é nossa participação em Cristo na cruz. Nossa, porque o Senhor Jesus, ele não morreu sozinho naquela cruz. Quando ele morreu, ele nos levou a morrer com ele. João 12:32 diz que ele nos atraiu e nos incluiu no seu corpo e nos fez morrer. Então não foi só os dois ladrões, foi toda a raça adâmica, foi atraída a ele naquela cruz e incluída nele. Nosso representante não tinha pecado, 2 Coríntios 5:21. Recebeu em seu corpo o pecado de todos quantos foram levantados da terra, João 12:32, e Romanos 7:4, e Romanos 6:6. Quando foi crucificado, fomos incluídos nele para a morte, Romanos 6:5. A lei exigia e exige a morte, Ezequiel 18:4 e Isaías 22:14. A morte da carne, Gálatas 5:24, e a morte para o mundo, Gálatas 6:14. Então a gente vê claramente que nós morremos com Cristo. E Efésios 2:5 e 6 diz que ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo Jesus, lá no mais alto e sublime céu. E aqui na terra, Jesus está em nós. É uma fusão. É Ele em nós e nós nele, para a glória dele. Então, a cruz foi o fim da raça adâmica, da raça caída, aquela que caiu em Adão, o primeiro homem. O último Adão assumiu esse homem e a dívida que esse homem tinha, que era impagável, e pagou um alto preço, nos comprando para ele e nos lavando com seu sangue, nos tornando mais alvo do que a neve. Então, esse preço, se a gente parar para raciocinar um pouco, é muito alto. Muito alto. Porque ele se deu a si mesmo, sendo ele santo, puro, imaculado. E nós, pecadores, destituídos da glória de Deus, morto em pecado, como diz Efésios 2:5, nós estávamos mortos em nossas ofensas e delitos. E ele nos amou de tal maneira que nos atraiu nele, como diz João 12:32, e nos incluiu no seu corpo. Com a morte do seu corpo físico, é quitada a exigência da lei, que fala em Ezequiel 18:4. A alma do Pai e a alma do Filho é minha, mas a alma que pecar, essa morrerá. Então nós entendemos que pelo pecado, todos nós nascemos separados
morto. Hoje há um grande benefício, maravilhoso benefício, grandioso benefício para as crianças, para os recém-nascidos. Há um benefício incalculável, imaginável. Ele, mesmo sendo filho de uma pessoa separada de Deus, destituída da glória de Deus, morta em pecado, e ela falecendo criança, tem passagem livre pelo sangue de Jesus derramado naquele dia. Então as crianças que partiram, bem-aventurados, felizes, porque o sangue pagou. Jesus pagou com a sua alma, com a sua vida. Isso as crianças, porque a criança cresce e torna-se adulto. Aí tem que haver a conversão, a regeneração, o novo nascimento, que é uma coisa só. Tem que haver o novo nascimento dessa criança que se tornou adulta, porque agora ela não tem mais o passo livre quando ela se torna adulta. Ela precisa conhecer o Evangelho, que é a verdade, que é o Filho de Deus, a palavra. É preciso ser conhecida por essa pessoa que antes era criança e que cresceu, para que se cumpra o que diz a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Simples assim. Você conhece a verdade e você sabe a verdade sobre você e os demais. Mesmo que os demais, a maioria, não creia nisso, mas isso não cabe a mim, a você que crê, juízo ou exclusão, ou qualquer outra coisa. Não cabe a nós. E Isaías 22:14 diz que essa maldade não passará até que morrai. Então, enquanto você não crê que morreu com Cristo, não tem como nascer de novo. Não tem como ser uma nova criatura. Eu sei, a teologia, a filosofia, a teosofia ensina que você aceitando Jesus, mudando o seu caráter, mudando os seus costumes e fazendo uma série de coisas, você praticando obras, você entrará no reino de Deus pela prática religiosa que você pratica. Mas isso não é verdade. Não é. Enquanto você não conhecer a verdade, que essa verdade é sobre você, que você morreu antes, você nasceu morto, separado de Deus. E para ser unido a Deus teve que morrer, porque para sair da morte foi pela morte. É a morte que venceu a morte. Então, Isaías disse, profetizou, que a maldade não passa até que morrai. E quando? Quando eu morrer, sim. Essa morte é em Cristo, pela fé, que o profeta estava falando. Não é o fim da sua estadia no planeta, do seu corpo físico. Não. É o fim do seu velho homem. Quando você conhecer a verdade, você vai saber disso, como Romanos 6,6 diz que o seu velho homem foi com ele crucificado. Veja o tempo de verbo. Foi, não será, vai ser, eu serei. Não, foi crucificado. Isso significa dizer que eu preciso crer.
no que Deus está dizendo, que eu fui crucificado. E aí eu logo entendo, compreendo e sei que o significado da crucificação é morte. Esse é o resultado. Quando Jesus foi crucificado, aconteceu o que com ele? Ele morreu. E você, que estava nele, aconteceu o que com você? Morreu. É o que Romanos 6,6 diz, ó. O nosso velho homem foi crucificado. Não será, vai ser. Não, eu vou me batizar nas águas, porque aí meu homem velho vai ser sepultado nas águas. Isso não é verdade. O sepulcro nunca foi na água. Nunca. A água que a Bíblia se refere é a palavra. É a mesma água que Jesus se referiu à mulher samaritana lá no poço de Jacó. A palavra de Deus.